wichtigsten Verben der deutschen Sprache. Das Verb sein und das Verb haben. Und hier heute im Präsens. Wer schon in der besten Stadt in Deutschland war, que já esteve na melhor cidade alemã, certamente deve ter visto esse museu aqui. Este é o museu da Mercedes, Mercedes-Benz Museum. Então, das Mercedes-Benz Museum é ein Kundenzentrum, Centro ao Cliente, em Stuttgart. Eine Stadt im deutschen Bundesland, uma cidade no estado federal alemão, Baden-Württemberg, onde também foi inventado o carro, né? Wo das Auto erfunden wurde. Ok? O primeiro carro foi o Mercedes. Né? Hast du auch ein Auto? Também tens um carro? Nein, ich bin hier nur zu Besuch. O certo aqui seria ich bin hier nur zu Besuch. Eu peguei o PDF no qual eu não tinha arrumado ainda, né? Ich bin hier nur zu Besuch fica melhor. Ok? Então, a conjugação destes dois verbos estão aqui nesta tabela. Ich bin, eu sou, du bist, tu és, sie, es ist, wir sind, ihr seid und sie sind. Und das Verb haben, ich habe, du hast, sie, es hat, wir haben, ihr habt und sie haben. Wir haben hier ein paar Beispiele, alguns exemplos. Ist sie nervös? Né, o O com umlaut, Ö. Ist sie nervös? Ela está nervosa, ansiosa. Ja, sie ist total nervös. Sim, ela está totalmente ansiosa. Ist das Goethe? Este é o Goethe? Nein, das ist Bach. Não, este é o Bach. Johann Sebastian Bach. Né? Bist du müde? Estás cansado? Ja, ich bin todmüde. Estou morto de sono. Tot é morto e müde é cansado. Hey, was ist los? O que está acontecendo? Was ist los? Habt ihr Lust? Vocês têm vontade? Ou habt ihr Bock? Mais informal. Lust, vontade. Bock, também vontade, mas é um jeito mais informal. Auf Abendessen. Vocês têm vontade para jantar? Auf Abendessen. Ich habe Hunger. Eu tenho fome. Sie haben Geld, aber keine Zeit. Eles têm dinheiro, mas não têm tempo. Und hat Mut. Ele tem coragem. Ok? Mut, coragem. Mut. Como é que eu digo ele é corajoso? Ist. Ist. Mutig. Mutig. Ele é corajoso. Mutig. E como é que é, aproveitando o gancho, ele é medroso, amedrontado? Ist. Ängstlich. Ist ängstlich. Ist ängstlich, né? Angst é medo. E o adjetivo é ängstlich. Ich bin sehr ängstlich mit der Kriminalität in Rio de Janeiro. Sou muito medroso com a criminalidade no Rio de Janeiro, né? Genau. Also, verbos, vimos aí algumas perguntas, né? Ist, bist, né? Was ist los? Ok? Sempre numa interrogação, o verbo vai estar em primeira posição. Quando nós tivermos uma W-Frage, pergunta com W, nós colocamos o verbo em segunda posição. Tá bom? Então, aqui nós temos nossa tabela novamente. Ich habe immer Glück. Eu tenho sempre sorte. Em português fica estranho nós falarmos assim, nessa posição, mas em alemão nós falamos assim. Ich habe immer Glück. Eu tenho sempre sorte. Né? Du hast nie Zeit. Tu nunca tens tempo. Hat Pech. Ele tem azar. Sie hat Lust. Ela tem vontade. E não põe nada ali, Benjamin? Hat Pech?
Poderia colocar, hat immer Pech, ele sempre tem azar. Ou sie hat nie Lust, ela nunca tem vontade. Mas o que eu quero mostrar aqui é que você não é obrigado a colocar alguma coisa quando não precisa, e a posição é sempre respeitada da mesma forma. Né? Que não. Então, o complemento sempre vem depois do verbo, né? Sujeito, verbo, complemento e depois o sujeito final. Ok? Haben, ter, mais o substantivo, sem artigo. Feste Wendungen, são usos fixos, tá bom? Então, nós não dizemos, ich habe immer das Glück, eu sempre tenho a sorte, oder du hast nie Zeit, du hast nie die Zeit. Aqui, o que eu quero dizer para vocês é que vocês não precisam colocar aqui um artigo na frente desses substantivos aqui, tá bom? Então, quando você tiver o verbo haben, mais um substantivo, sem artigo, sempre são usos fixos isso, tá bom? Sempre quando você tem o verbo haben, eu não falo, ich habe eine Zeit, eu tenho um tempo, ou ich habe die Zeit, eu tenho o tempo. Ich habe Zeit, tá bom? Und wir sind Polizisten, nós somos policiais. Ihr seid Krankenpfleger, vocês são enfermeiros. Sie sind sehr glücklich, eles são muito felizes. Sie sind heute beschäftigt. Beschäftigt. Eles estão hoje ocupados. Eles estão ocupados hoje, né? Então, wir sind Polizisten. Polizisten. Nós somos policiais. Ihr seid Krankenpfleger. Vocês são enfermeiros. Sie sind sehr glücklich. Eles estão muito felizes. Und sie sind heute beschäftigt. O senhor, senhora está hoje ocupado. Claro que eu só sei que o último é porque eu fiz o exercício, mas se todos estivessem em maiúsculo, eu teria dificuldade em saber se aqui é senhor, senhora, ou se é eles ou elas, tá bom? Então, sein com o substantivo e sein nós também podemos colocar com um adjetivo sem a terminação, tá bom? Glücklich, beschäftigt, não tem um término aqui no final, nós não temos um adjetivo, tá bom? Não temos uma terminação, um adjetivo. Não sei se vocês já ouviram, conhecem talvez, esse cantor, chama Rammstein. Rammstein, né? Alguns falam, você conhece o Rammstein? Não conheço não, só o Rammstein, né? E sempre som de I, Rammstein, né? E ele tem uma música, né? Não vou colocar música aqui, porque senão depois dá trabalho de tirar do vídeo, porque tem direitos autorais e não posso colocar no YouTube, né? Então, vou cantar aqui. Du hast mich gefragt und ich habe nichts gesagt. Né? Então, tu tens me perguntado, né? Du hast mich gefragt und ich habe nichts gesagt. E eu nada disso. Tá bom? O que é o hast com um S e o que é o hast com dois S's? O hast com S é o verbo ter. E o verbo hast com dois S's é o verbo odiar. Então, tu odeia. Tu odeias. Né? Ele faz um trocadilho na música. Tu hast. Né? Tu odeias. Aí depois ele continua. Du hast mich gefragt. Você me perguntou. Porque na hora de falar, é o mesmo som, então não dá para saber a diferença, tá bom? Good. Vamos para os exercícios de hoje. Was bedeutet alt? O que quer dizer alt? Velho? Velho. Sonnig. O que falta em Hamburgo? Ensolarado. Falta amanhã do inverno, né? Langweilig. Was ist langweilig? Langweilig é chato, entediante. Das ist sehr langweilig. Devagar, lento. Oi? Devagar, lento. O langweilig? Não, langweilig é chato. Das ist sehr langweilig. Ja? Mathematik, Biologie, Erdkunde, Französisch, sehr langweilig. Né? Brincadeira. Cosmopolitisch, cosmopolítico, interessante. Historisch, histórico, chique. Teuer,
Caro. Romantisch, romântico, und groß, grande. Tá bom? Also, ich, blá, 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 aus Wien. O que nós poderíamos colocar aqui? Ich bin aus Wien. Poderia também colocar o verbo come, né? Que nós já vimos na aula retrasada, né? Ich komme aus Wien. Mas já que estamos vendo o verbo ser ou estar, vamos usar ele, né? Ich bin aus Wien. Wien ist. Wien ist sehr historisch. Viena é muito histórico. Nós somos de München. Sein? Wir sind. Sind. Wir sind aus München. Nós somos de München. München ist. Interessante. Cosmopolitisch. Depende do que você quer falar. O que você quer colocar de München. Né? Historisch, romantisch, groß. Was? O quê? Ihr? Vocês são de Paris? Ihr? Seid. Ihr seid. Was? O quê? Ihr seid aus Paris? Paris ist langweilig, chato, cosmopolitisch, cosmopolitico, interessant, historisch, schick, romantisch, groß, teuer. Romantisch. Aha, tá. Sie Ist. Sie sind, porque o Sie está maiúsculo, né? Sie sind aus London. A senhora é de Londres. London ist groß, kosmopolitisch, interessant. Martha und Eva kommen. Sim, poderia ser kommen, mas já que nós estamos vendo o verbo ser ou estar. Ok, sim. Sind, ne? Sind. Martha und Eva sind aus Rom. Rom ist teuer, cosmopolitisch und so weiter. Historisch. Agora caberia muito bem o historisch, ne? Rom ist historisch. Genau. Also, hier haben wir Direktorin. Eu sei que é feminino, porque se a profissão terminar em IN, ela é feminina, então é diretora. Argentina, das ist Argentino, Argentina, os preferidos dos brasileiros. Vize-Direktor, das ist Vice-Diretor und Künstler-Autor. Ja? Vamos então fazer mini diálogo. Ja? Ist sie Sekretärin? Ela é secretária? Nein, sie ist Direktorin. Direktor, qual que era o verbo aqui? Qual seria o verbo? Sind Sie Direktor? A senhora é diretor? Nein, ich bin Vice-Direktor. Ja? Franzose? Você é francês? Bist du Franzose? Tu és francês? Nein, ich bin Argentinier. Lukas und Marco Lehrer? Sind Lukas und Marco Lehrer? Nein, sie sind. Eles são. Sie sind Künstler. Nein, sie sind Künstler. Müde oder... Künstler?
eles são artistas, não, eles são Ah. artistas. Sie sind Künstler. Ok? Müde oder fit? Cansado ou fit? Bem disposto, né? Bist du müde? Tu estás cansado? Está cansado? Nein, ich bin nicht müde. Nein, ich bin nicht müde. Ich bin unglücklich. Eu estou infeliz, né? Glücklich, feliz. Unglücklich, infeliz. Estás cansado? Não, eu não estou cansado. Eu estou infeliz. Nervoso. Sie está maiúsculo, então. Sind. Sind Sie nervös? Se o senhor está nervoso. Wir. Wir Nervös? Nein. Wir. sind. Genau. Wir- Wir sind sehr ruhig. Nós somos muito quietinhos, calmos. Número 3. Fit. Ist Ist. fit? Ele é bem disposto? Nein. Im Gegenteil, pelo contrário, Ist. Tot mit. ist todmüde. Ele é totalmente morto de cansado. Sie arrogant? Sind. Ist. Ist. Ah, é minúsculo. Na verdade, poderia ser sim, sind também. Então, ela é arrogante? Arrogante, não. Sie ist elegant. Poderia fazer no plural também, né? Sind sie arrogant? Arrogant? Nein, sie sind, eles são elegantes. Tá? Não dá para saber aqui a diferença. Realmente, está certo as duas. Né? Uhum. Número 5. Ihr glücklich? Vocês estão felizes? Sind. Seid. Não. Seid ihr glücklich? Ah, seid. Ja, wir. Wir seid. Again? Wir sind sehr glücklich. Sind. Vocês estão felizes? Sim, wir nós sind. estamos muito felizes, né? Glücklich. Uhum. Traurig, triste. Deixa eu escrever mais bonito. Triste. Triste e glücklich, feliz. Tá bom? Nächste Seite haben wir das Verb haben. Ich habe heute viel Zeit. Eu tenho hoje muito tempo. Aber ich Hatte. tudo no presente. Ich habe keine Lust. Mas eu não tenho vontade. Tu tens talento? Hast du Talent? Ich habe Geduld. Tu tens talento? Eu tenho paciência. Aber ich habe kein Talent. Mas eu não tenho talento. Eu tenho paciência, mas não tenho talento. Vocês têm dinheiro? Haben ihr Geld? Habt. Ihr habt. Habt ihr Geld? Sempre confundo. Wer Geld hat? Wer Geld hat, der hat Glück, oder? Quem tem dinheiro, este tem sorte, não é? Uhum. Ich bin müde. Das Wetter ist schlecht. Estou cansado, o tempo está ruim. Der Chef ist arrogant. Das Projekt ist noch nicht fertig, né? Então, eu estou cansado, o tempo está ruim. O chefe é arrogante. O projeto ist noch nicht fertig, ainda não está pronto. Ich habe Angst. Eu tenho medo. Und ich
Habe keine Lust. Eu não tenho vontade. Immer noch. habe ich. Habe ich. Sempre tenho eu azar. Sempre eu tenho azar. Hum, hum. Ist das Leben nicht traurig? A vida não é triste? Was? Esse ist ali, ele seria com. Ele Maiúsculo. vai com I minúsculo, I maiúsculo. Maiúsculo, porque é uma interrogação, começa a frase, né? Então, ist das Leben nicht traurig? Was ist nur los? O que está acontecendo, né? Was ist nur los? Isso é normal? Ist das normal? Isto é normal? Ist das normal? Okay. Uhum. Das ist das Brandenburger Tor. Este é o portão de Brandemburgo. Esses dias morreu uma pessoa lá que bateu com um carro lá numa dessas colunas, né? Destruiu. Né? Das ist das Brandenburger Tor. Fica em Berlim, né? Portão de Brandenburgo. Es ist in Berlim. Berlin. Genau. Das ist das Schloss Neuschwanstein. Este Neuschwanstein. é o castelo de Neuschwanstein, o castelo da Cinderela, esse daqui. Uhum. Und es ist in Bayern. in Bayern oder in Füssen, Nome da cidade. Ist. Es liegt in Füssen, es ist in Füssen, genau. Dann haben wir bei Nummer 3, das ist Verbo. Das Schloss, das ist. Das ist, genau. Das ist das Schloss Drachenburg. Ja, das Schloss Drachenburg. Und das Drachenburg, este castelo do dragão, ist in... Alguém sabe? Não. Chama Königswinter. O que é König? Rei. Genau. E Winter? Inverno. Inverno, né? Genau. Königswinter. Perfekt. Onde que fica isso? Königswinter musst du... Ups. Alemanha, fica bem. É perto de Colônia, né? Genau, Nähe von Köln. Düsseldorf. Genau. Das ist genau. Das ist der Zwinger. Ja. Dann, das ist der Zwinger. Dieses hier. Ne? Es ist in, alguém sabe onde fica o Zwinger? Nein. Das ist in Dresden. In Dresden.
Das ist in Dresden. Nummer 5. Das ist das Schloss Sanssouci. 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 Es ist ein ist in, alguém sabe? Schloss Sanssouci? Quem já foi para Berlim? Nein. Nein. Quem foi para Berlim e não foi para Potsdam está cometendo um grande pecado, né? Então, fica em Potsdam. Existe em Potsdam. Potsdam. Fica pertinho de Berlim, vale a pena. Esse castelo, assim, eu não acho tão essas coisas, mas perto dele tem vários outros castelos. É um condomínio de castelos, então vale a pena, né? Und Nummer 6, das ist der Marienplatz. Es ist in München. Ist In München. München. München schon. Genau. A gente cometeu um pequeno erro, porque a gente não viu isso ainda. Yeah? Então, o Schloss Neuschwanstein, assim como o Portão de Brandemburgo, tem o artigo das. Das. E das também. Então, duas das nossas frases, nós teríamos que colocar um artigo diferente. Então, por exemplo, das ist der Zwinger. Este é o Zwinger. Er ist in Dresden. Ele fica em Dresden, porque é o Zwinger. E a mesma coisa no Marienplatz. Das ist der Marienplatz. Er ist in München. Se fosse ela, por exemplo, die, seria sie. Se fosse eles, por exemplo, os castelos, seria sie. A diferença entre o sie do singular, se nós fôssemos fazer uma frase, e o sie do plural seria na conjugação dos verbos. Porque se eu fizer essa frase no plural, seria sie sind. Eles são. Se fosse ela é, ou ela situa-se, sie ist. Tá bom? Sie ist. Habt ihr eine Frage? Nein. 2 verbos bem simples, a conjugação, mas muito importante saber a conjugação deles, tanto no presente, quando nós também vamos usar ele para fazer frases no passado. Então, a dica é, saibam bem esses verbos aqui. Quem quiser imprimir, ou já imprimiu e quiser fazer de novo esses exercícios, eu acho que é válido, embora sejam simples. Tem muita gente que ainda erra um pouco a conjugação e como são usados. Ok? Habt ihr noch Fragen? A aula de hoje é bem curtinha mesmo. Que bom que vocês vieram. Né?